Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Mãozinhas que Fazem. O autor Bononino escreve em seu livro sobre educação física na educação infantil que a mesma exerce um papel importante no processo de educação global, não devendo ser vista como algo complementar, mas como uma real contribuição no processo de crescimento e desenvolvimento de todas as pessoas. Para falar sobre educação física nessa faixa etária, convidamos a fundadora do Projeto Mirim, Cláudia Mendonça de Barros. Olá, Cláudia, seja muito bem-vinda. Como vai? Tudo bem, Lilian? Obrigada pelo convite. Cláudia, fala um pouquinho sobre você. Quem é a Cláudia Mendonça? Olha, eu me formei em Educação Física pela USP. Eu busquei Educação Física por paixão, né? Eu tinha uma história de atleta, então, naturalmente, eu acabei buscando Educação Física. E, durante o curso, eu já me encantei com projetos infantis, né? Então, durante o curso, eu já trabalhava com criança, trabalhei 3 anos como técnica de nado sincronizado no Paineiras, depois eu trabalhei 10 anos na Academia Competition, gerenciando um projeto de natação infantil e fiquei depois 10 anos gerenciando o projeto do programa infantil da Companhia Atlética. Junto com tudo isso, eu fiz diversos cursos na área, né? Então, criança realmente é a minha paixão. Há 1 ano atrás, eu fundei a Movimento Mirim. Na verdade, a Movimento Mirim é um programa que fundamenta os professores, né? Peraí, calma, então vamos por parte. Então, peraí. Você descobriu essa sua paixão por crianças durante o seu curso de faculdade, né? Durante a faculdade, no curso de faculdade, da faculdade, existe a matéria recreação, aonde que entra a criança nisso? Hoje o currículo da faculdade está muito diferente, né? Porque hoje existe uma separação entre esportes e educação física. Algumas universidades adotaram licenciatura e bacharelado. Na minha época, quando eu me formei, o currículo era unificado. Então, a gente tinha dentro da grade curricular a recreação, tinha educação física infantil, tinha educação física na primeira infância, educação física na segunda infância. E eu sempre gostei muito de criança, né? Então, sempre trabalhei, desde os meus 17 anos que eu venho trabalhando com criança. Então, é um universo que me encanta muito. Eu acho que, enfim, é muito gostoso, né? Você tem um retorno delicioso, então eu sempre gostei demais dessa área. E quando que nasceu, então, o Movimento Mirim? Esse projeto nasceu há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, né? Eu gerenciava a equipe de professores da Companhia Atlética, uma equipe espetacular, aprendi demais com toda aquela turma. E, entre várias atribuições que eu tinha que avaliar essa turma, né? Enquanto eles davam aula, eu tinha que fazer a avaliação deles. E eu nunca parei de dar aula, então, mesmo nesse processo de gestão, eu tinha uma aula onde eu atendia as minhas alunas, e eu sempre buscava entender por que alguns caminhos davam muito certo e outros não. A gente sabia qual era o caminho, né? E era muito uma questão assim, intuitiva. Quando a gente lida com criança, você percebe quando a coisa dá certo. E eu queria entender por que aquilo dava tão certo e por que outros caminhos não davam. Então, eu fui buscar essa fundamentação. E foi uma busca muito bacana, porque foi uma busca compartilhada com os professores também. A gente foi buscar em leituras, em arquivos, cada um foi fazer um curso diferente. Quando você diz caminho, esse caminho levaria aonde? Ou ele leva aonde? Na verdade, no meu caso, levaria a uma melhor qualidade do movimento da criança, né? Mas também levaria a um prazer maior. Né? O que a gente busca na aula é isso, o aprendizado ele acontece se a criança está motivada. E o que a gente conseguia tirar daquela criança? Por que algumas crianças, numa situação de adaptação, em tão pouco tempo a gente conseguia transformar aquela insegurança dela em alguma coisa positiva e outras não? Né? Então, qual que era a fórmula? E a gente foi buscar essa fórmula, a gente foi tentar fundamentar para entender, enfim, como que a gente consegue cessar esse choro? Por que esse choro acabou de repente? Né? Qual que foi a mágica que aconteceu aqui? Claro que tem a questão do vínculo com o professor, mas qual que é a palavrinha mágica? O que está por trás? E a gente veio buscando isso. E daí, quer dizer, com toda essa fundamentação, eu sistematizei todo esse conhecimento. E aí, então, eu criei o Movimento Mirim. Você fez isso sozinha? Foi você quem sistematizou?
Fui eu que sistematizei, observando a prática, né? Claro que eu tive todo esse olhar, enfim, compartilhado com esses professores, mas quem colocou no papel mesmo tudo fui eu. Foi um trabalho de 1 ano. E há 1 ano agora que eu venho aplicando esses cursos. Na verdade, são 8 cursos modulares. Então é entendido e é provado, né, através de experimentos, né, da própria vivência, da tua experiência com as crianças, que é importante enxergar a criança além do que ela está ali apenas fazendo um curso, uma aula, né? Então vamos seguir até essa imagem que está agora aparecendo para a gente. Na verdade, ela faz parte do logotipo da Movimento Mirim, né? É verdade, é uma garotinha, um garotinho, bem bacana. E como é que funciona aí esses quadrinhos aqui ao lado? A gente tem que, quando a gente trabalha com criança, a gente tem que entender que essa criança está imersa em 5 domínios do desenvolvimento. Isso vale para qualquer professor de qualquer área. No meu caso, eu sou uma professora do movimento, né? Mas se eu olhar só para um bracinho que dobra e estende, né, eu estou tendo um olhar muito limitado. A aprendizagem ela é muito além. Então, quando eu estou com uma criança, enfim, onde eu estou fazendo alguma intervenção com ela, eu tenho que considerar o que ela conhece, que diz respeito ao domínio cognitivo. Então, como que ela pensa naquele grupo etário onde ela está inserida, né? O que ela é capaz de entender, para daí eu dar a instrução. O que ela sente, que diz respeito ao domínio afetivo. Então, o que está por trás? Na verdade, na hora que eu recebo uma criança, eu não recebo só um corpo, né? Eu recebo, enfim, alguém completo. Então, eu consigo ler na criança, nas expressões verbais dela, nas expressões corporais, no tônus dela, como que ela está sentindo, se ela está segura ou não. O domínio motor, claro, que diz respeito ao movimento mesmo, ao fazer. Depois a gente tem o domínio social. A criança, quanto mais ela estiver inserida com outros, quanto mais à vontade ela estiver naquele universo, quer dizer, mais fácil para ela se adaptar. E, finalmente, o domínio moral, que é fundamental, que são os enquadres morais. A criança precisa de disciplina. A disciplina, ela assegura a criança. Ela pede por isso. Na verdade, quando ela começa com as crises de birra dela, ela está gritando, por favor, alguém me ajuda a me dar disciplina, né? Então, o domínio moral ele é muito importante também. Então, esses 5 domínios, na verdade, eles dialogam, eles estão integrados, e aí eu tenho alguém com quem eu vou trabalhar. Cláudia, por que as crianças mudam o comportamento delas quando os pais assistem às aulas? O que acontece é o seguinte, os pais, na verdade, a nossa função como pai, como mãe, é acolher essa criança, é amparar essa criança, né? Então, qualquer situação de insegurança que ela pela qual ela esteja passando, ela recorre ao nosso colo, como pai, como mãe. Isso é normal, né? Então, os meus filhos, se eles têm algum problema, eles correm para o meu colo, né? Ainda bem. Isso vai ser assim para sempre. A gente é adulto, a gente ainda recorre a pai e mãe, não tem jeito. Eu, como professora, na hora que eu estou atuando com aquela criança, eu preciso estimular aquela criança. Então, eu preciso prover para ela um desafio que ela ainda não é capaz de fazer. Para que ela entenda esse desafio e aceite esse desafio, ela tem que confiar em mim. A presença do pai, nesse momento, compete comigo. E ele sempre vai ganhar. Então, ela corre para o colo. Né? Ela corre para o colo, ela solicita o colo dele, ao invés de confiar em mim, entender que aquele desafio ele é sim possível, né? Enfim, de ser transpassado. Então, a questão é essa, né? Existe um outro comportamento, e que é muito natural e é muito saudável. Mas no ambiente educativo, não. No ambiente educativo. E aí, como que fica o diálogo, o seu diálogo com os pais? Eu acho que todo pai e toda mãe, na verdade, quando eles entendem o que acontece, eles viram seus parceiros. É importante que a gente, como professor, entenda que o pai e a mãe não fizeram faculdade de pedagogia, não fizeram faculdade de educação física, e que eles não trazem essas informações, essas referências são nossas. Então, quanto mais comunicação a gente passar, menor a especulação. E o que acontece muitas vezes é que o professor ele não se dirige a esse pai. Né? Ele não reporta isso, ele não explica isso. Poxa, ele não está percebendo que ele não tem que estar aqui? Não, ele não está percebendo que ele não tem que estar aqui. Então, essa informação tem que ser passada. Até eu observo pela minha filha mesmo, né? As aulas de natação dela que acontecem aos sábados. Ela tem 4 anos. Então, fica um vidro,
E fica aquele, nossa, fica um monte de pais. E tira foto, e aí a criança faz tchau. E eu não participo, porque de sábado eu trabalho também. Mas as poucas vezes que eu fui, nossa, parece uma plateia. E fica todo mundo ali. Aí, imagina, o dia que eu fui, minha filha soltou beijo, tchau. Até, acho que deu até mais dela, né, mais de si, para aparecer. Então eu senti que eu estava atrapalhando. Ao mesmo tempo ela estava feliz, mas eu estava atrapalhando também um pouquinho. Mas tudo bem, não me senti culpada, Cláudia, porque eu não frequento essas aulas. Exatamente. Eu acho que essas visitas esporádicas, elas são muito bacanas. Elas são necessárias. Qual é o problema de um dia sua filha ter um comportamento diferente do que ela tem no curso regular? Se você estava presente, aquilo foi super valorizado. Não tem problema nenhum. A questão é isso virar rotina. Entendi. Né? Então, agora, um dia esporádico eu acho uma delícia. E a gente tem essa curiosidade. Né? Quem que não queria ser uma mosquinha para entrar dentro de uma escola e ver o seu filho lá dentro? Antes de fechar esse primeiro bloco aqui, mas será que não tem a ver com a idade da criança? Por exemplo, deixar uma criança de 3 aninhos que está começando a fazer, sei lá, musicalização ou então balé, e sair e falar, ó, você fica com essa profissional, com essas crianças, algumas até podem ou não fazer parte já da rotina da criança nesse sentido, mas, quer dizer, os pais acabam ficando ali meio que de plateia. E na verdade, o que acontece é o seguinte, o processo de adaptação, ele prevê essa permanência do pai. Então, se a gente está no momento de adaptação, essa permanência é necessária até para... Quem que vai gostar de repente, se ver sozinho num lugar com um professor que a pessoa nunca viu, né? A gente não vai se sentir seguro, a criança também não. Então, essa permanência dos pais no início, nesse processo de adaptação, ela é necessária. Mas tem que acontecer esse desmame, para que, de fato, a gente consiga ensinar. No próximo bloco, voltamos a conversar com Cláudia Mendonça sobre o projeto Mirim, Movimento Mirim, né, Cláudia? Voltamos já já.